Olá, eu sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Em 2008, o então presidente Lula disse que a crise econômica era um tsunami lá nos Estados Unidos. Aqui não passava de uma marolinha, não dá nem para esquiar, disse ele. A crise realmente pouco afetou o governo lulista e a eleição da candidata dele, Dilma Rousseff. Hoje a onda está bem mais alta, talvez dê até para esquiar. Mas de que forma a crise, com os altos e baixos característicos, vai impactar a eleição do próximo ano? Ou não vai? Qual será a repercussão da economia na eleição presidencial e aqui no Estado? Para responder a essas perguntas, Cena Política convidou Carlos Alberto Teixeira, presidente da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, com sede no Rio de Janeiro, editor-geral da revista Mercado Comum, ex-presidente do BDMG, Márcio Antônio Salvato, coordenador e professor do curso de Economia do IBMEC Minas Gerais, mestre e doutor em Economia e especialista em Econometria. Márcio Fagundes atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros jornais. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Portanto, temos até dois Márcios, né? Dois Márcios. Mas eu vou começar com Carlos Alberto. Dois Márcios e dois Carlos. Você, me permita me chamar de você. Além da sua experiência como economista, também tem experiência política, passou por governo e tudo mais. A crise vai pesar, vai impactar nessas eleições, puxando lá de cima da presidência da República aqui para o Estado, no seu entender? Eu não diria que vai, eu diria que pode influenciar, até porque é causa de uma relação que já está exposta. Se nós identificarmos bem o momento, nós vamos verificar que os prováveis candidatos que estão aí, Dilma Rousseff, Eduardo Campos e Aécio, têm em comum um fato inusitado na história política brasileira. É que ambos são economistas. E ainda temos até um detalhe. Como regra 3, nós ainda podemos ter aí um outro economista, que é o Zé Serra, em São Paulo. E a presidente também é economista. Exatamente. Então, que veja bem. Então vai dizer ser que a economia não vai definir, de economia basta dizer que os candidatos são economistas. É um fato inusitado na história política brasileira. Nós temos aí um conjunto de fatores que podem influenciar de maneira bastante significativa este processo eleitoral daqui a 10 meses. Em primeiro lugar, claro, a situação da inflação brasileira. Eu acho que ela será determinante. No meu ponto de vista, a questão inflacionária, ela determinou até mesmo os movimentos de rua. Porque significa, em última instância, o seguinte: perda de poder aquisitivo da população. Os movimentos de rua vieram depois da crise. Os movimentos de rua vieram depois da constatação de quê? Da perda de poder aquisitivo, baseado principalmente na questão de ônibus, transportes, que foi a gota d'água. Nós temos ainda uma outra questão, que é a questão, em primeiro lugar, da relação internacional. Mas dentro dessa relação internacional, nós temos a possibilidade de ter aí uma queda da graduação do nível de investimento brasileiro, ou até um downgrade. E temos ainda a questão do Fed, da retirada da questão de liquidez do mercado, que isso aí influenciaria sobremaneira a situação econômica brasileira. Ainda temos também o preço das commodities, que tendem ou ficar no preço atual ou de reduzir de patamar. Os cenários nesse sentido são muito piores do que um ano atrás, porque eles também têm um processo decorrente que é o desgaste, principalmente da situação fiscal brasileira. Então, portanto, eu não chegaria a dizer que a questão da economia vai definir, mas que ela pode sim ser uma questão de absoluta influência nessa próxima eleição. Professor Salvato, dando continuidade nessa linha de pensamento do Carlos Alberto, se a economia pode impactar, pode pesar, para que lado que vai pender aí
para que lado, que lado que vai perder mais. Naturalmente, o foco principal é o governo. Exatamente. Você acha que o governo pode perder eleitores, pode perder espaço por causa dessa possibilidade de uma crise mais severa? Sim, é possível que sim, mas resta saber como é que ele vai agir nesse processo. Então, veja bem que até então, como foi conduzindo a sua política fiscal de gastos, isso é muito importante para manter, às vezes, eleitores, para fazer com que possa chegar a uma próxima eleição com, pelo menos mostrando em obras, aparecendo mais. Então, ele tem, à frente dos outros candidatos, essa posição. Ele vai sempre se mostrar mais à medida em que ele começa a mostrar os seus gastos. Por outro lado, tem o agente que está junto com o governo, que é o Banco Central. Então, se o governo ele continuar batendo nessa tecla, querendo, então, manter os seus gastos elevados, visando um novo governo, visando a possibilidade de ganhar uma nova eleição, isso prejudica a condução da inflação. E aí a gente vai ter a postura do Banco Central, mantendo taxas de juros elevadas, e o eleitor pode perceber, então, que isso é uma armadilha. A gasolina, aí, por exemplo, estão segurando o preço o aumento da gasolina, com medo desse impacto da inflação e, naturalmente, o impacto na eleição, né? Exatamente, o governo veio fazendo isso, né? Então foi, inclusive, muito prejudicial para a Petrobras, porque a Petrobras estava com problema de caixa bem recentemente por causa disso, tentando manter o preço da gasolina mais baixo e um pouco ilusório, porque o preço estava disparando e a questão do dólar também, do preço do dólar. Isso acumulou prejuízos na Petrobras e percebeu-se então que esse instrumento não era suficiente. Então, com certeza, eu acho que o governo ele sai um pouco à frente, porque primeiro ele está com a máquina. Mas isso pode ser prejudicial. Tanto é verdade que, se nós olharmos pelo menos no início do ano, o governo não se falava que estava preocupado tanto com a inflação. A inflação estava se elevando e não vinha dizendo isso. E nós começamos aqui essa discussão exatamente o que levou as pessoas a irem à rua. Então parece que a população ela está preocupada realmente com isso. E o próprio discurso da nossa presidente foi no sentido de que, não, agora a inflação é preocupante. Mudou um pouco o discurso e está realmente agora preocupado com isso. Barroso, eu acho que, a despeito dessas nuances do capitalismo, né? Aliás, o sistema vive dessas variações. Desde criança eu escuto a palavra crise. Não sei defini-la de forma que ela se dá no dia a dia, mas eu sei que desde menino eu escuto que se vive em crise na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e o mundo, queira ou não, a humanidade vai para frente. E o sistema capitalista adora essas crises, porque cada vez ele sai mais fortalecido. Isso é indiscutível. Eu acho que a questão que nós estamos discutindo aqui, por exemplo, da economia, ela é muito segmentada por um público que entende o que é juros, taxa Selic, dinheiro, empréstimo, superávit primário, empréstimo subsidiado, um público muito específico. O povo quer saber o seguinte, no ano que vem nas eleições, quem está do lado do povo e quem está do lado da máquina do Estado. Hoje existe um discurso das elites brancas, vou usar a palavra branca, não basta ser elite. As elites brancas hoje acham que o Brasil precisa priorizar a sua máquina, enxugar a máquina, tirar funcionalismo público, não gastar mais do que deve e tal. E existe um setor da vida brasileira que acha que é preciso investir no social, como já se investiu agora nos últimos 10 anos, e criamos um novo perfil social. Eu acho que o debate vai se dar a isso. Quem vai continuar apostando no povo e quem quer a máquina funcionando mais enxuta. Muito bem, nós vamos pular esse debate para o outro quadro, porque eu tenho de dar um intervalo e Cena Política volta já já.
De volta à cena política, debatendo essa relação estreita entre a economia, a política, as eleições. E antes de passar uma pergunta aqui, como você já estava fazendo, Márcio, para o caso Alberto Teixeira, eu queria te falar, você falou que de inflação, macroeconomia, mas a inflação está lá no supermercado mesmo. O tomate, que foi para 10, 12 reais, voltou para 2 e pouco, já pulou para 4 outra vez. Sabe? O que era uma mentira, né? Mas todo o povão sente, o povão não entende de macroeconomia não, mas de preço no supermercado, sobe todo dia, toda hora. Não chega igual aquela época do Sarney, né? Como ficava aqueles funcionários com a maquininha, você ia comprar uma coisa e já estava remarcando o preço, né? Mas a inflação, que muitas vezes não é medida, eu não vejo essa medição nos números oficiais, no supermercado você vê, diariamente, semanalmente. Por isso que eu queria até perguntar ao caso Alberto Teixeira isso, se essa crise existe mesmo, ou ela não chegou para valer, ela ainda é uma marola, e como é que ela vai impactar isso tudo aí, de que maneira, no seu entender? Veja bem, nós não estamos em crise. O Brasil ainda é muito forte, e mesmo se tivesse, ele tem já uma cultura e uma tradição histórica de superar, não facilmente, mas rapidamente, as crises pelas quais ela tem passado. Isso começou com Lula? Porque antes não tinha essa tradição. Nós já passamos, inclusive, pelos vários planos, desde plano verão, plano Collor, etc., né? Cruzado, ou seja, é uma grande sequência de experiências, algumas negativas, outras positivas. Mas o próprio plano real é um exemplo concreto disso aí. Sim, né? Começou com o Fernando Henrique Cardoso, inclusive, né? Com uma nova moeda, com um novo regime. Com Itamar Franco, etc. né? Com Itamar Franco. Bom, bem falado. Mas se não mudarmos o rumo que o Brasil hoje se encontra, e isso, o governo nos últimos dias, nas últimas semanas, já sinalizou positivamente nesse sentido, se nós não mudássemos a direção, sim, nós estaríamos caminhando em direção a uma crise. Bom, o Márcio fez referência, eu estou falando do Márcio Fagundes, é a questão de que o povo, naquela sua expressão menor, ele não entende o que é inflação, o que é taxa de juros, etc, etc. Todo mundo sabe que o órgão humano mais sensível continua sendo o bolso. E é o bolso do povo que determina todas essas questões. E esse bolso, ele é fragilizado principalmente no final do mês, quando ele compara o salário que ele recebeu com o que ele tem que pagar. Se sobra mais mês do que ele tem para pagar, a coisa realmente se complica. E hoje a situação brasileira, ela diferencia um pouco do que foi historicamente. Porque na composição do PIB hoje, 2/3 representam serviços e não mercadorias. E serviços, você não importa de hoje para amanhã. Você não importa, como você está fazendo agora com médicos cubanos. Você tem um problema. Você chegar no final do mês, a prestação da sua escola aumentou. O seu cabeleireiro, por exemplo, o meu, no início do ano, eu pagava R$25. Ele passou para R$35. Em que pese que não é um salão caro. Quase 50%. Exatamente. Então, você tem um efeito multiplicador. Se nós extrairmos, então, e principalmente, a questão dos grandes movimentos de rua, qual foi a gota d'água desses movimentos? A questão de uma passagem, aumento de 20 centavos, numa passagem de ônibus em São Paulo, que inclusive foi postergada e não deu, esse aumento não foi concedido. Aquilo ali, qual que foi a percepção? A inflação está comendo o meu bolso. Ou seja, aquelas garantias que eu tinha de uma certa estabilidade está indo para o buraco. Portanto, o movimento, em última análise, visa o quê? A defender aquele seu poder aquisitivo. Aí você pergunta, mas os juros não influenciam? Tudo isso influencia. A economia não é apenas esta ou aquela ou outra coisa. É um conjunto de fatores, dos quais inclui desde a questão do crédito bancário, a questão dos juros, preço, evidentemente, e etc, e etc. Ô, Casalberto, me permite uma parte. A questão do povo na rua, até porque eu fui à rua várias vezes, ela tinha muito de uma reivindicação coletiva e difusa. Existe hoje um descrédito da população brasileira com as instituições. Isso é gravíssimo.
de forma que nós pagamos os impostos e esses impostos eles se diluem, eles não voltam em retorno social para a população. Existe um descrédito para com os entes como o judiciário, existe um descrédito para com a insegurança, que hoje nós somos todos prisioneiros dentro de casa. Muitos dos que estavam ali, também por esse motivo que você falou do ônibus, eram para reivindicar uma qualidade de vida melhor. Não necessariamente inflação. Ninguém foi para a rua para brigar pela inflação. Até porque, acima da inflação, tem um nível hoje de desemprego no Brasil fantástico. Fantástico. A alegria nossa hoje não é falar de taxa de crescimento, é de falar do nível de desemprego de 5%. Hoje, se comparado com as demais nações, no meu curto conhecimento de economia, isso é fantástico, é uma maravilha. Eu ando na rua, converso com gente de todos os segmentos e eles me falam, tá faltando gente no setor de restaurante, tá faltando gente no setor de hotelaria, tá faltando gente na construção civil. Mais importante do que você chegar no final do mês e ver que um pedaço do seu salário sumiu por causa da inflação, é você saber que no final do mês você tem algo para receber. Isso eu queria até fazer emendar isso aí para você, Márcio. Até fazendo uma pergunta aqui para o professor Salvato, referente a isso. Agora, em outubro, referente a setembro, o desemprego caiu a 5,2%. Uma maravilha. Que foi o menor índice desde quando começou a ser medido isso, 2002. É isso que segura a economia, que está segurando a economia, que não entra em crise, não entra em parafuso para valer, porque a gente vê os preços aumentando, a gente vê a indústria caindo, os números da indústria estão cambaleantes, né? Sobe um pouquinho, cai muito, sobe um pouquinho, cai muito. A gente vê uma situação de crise econômica, mas a gente vê o emprego mantido e o poder de compra também, de uma certa maneira, mantido. Eu vejo com esse número um pouquinho com preocupação, não vejo com tanta felicidade assim essa questão da taxa. Só para fazer uma referência para o telespectador, a Espanha, por exemplo, está anunciando um crescimento de 0,1%, com foguete, 0,1%, num desemprego de 20 e tantos por cento, de 25%. E em jovens mais alto. Se nós temos hoje uma taxa de 5% de desemprego, praticamente só não trabalha quem quer. Essa é uma questão relevante, que a nossa taxa de desemprego está baixa, mas é um probleminha também, porque nós estamos com uma questão que a demanda, por causa disso, também está aquecida, e isso está sendo um pouco inflacionário. Então, é uma questão relevante, porque uma coisa é você ter renda para essas pessoas vão querer consumir, e, por outro lado, a oferta não acompanhar. Eu acho que o problema do Brasil hoje não é um pouco mais a questão de demanda, mas é a questão de que essa oferta não está acompanhando na mesma velocidade. Vou fazer uma referência ao ano anterior. O ano anterior, o Brasil cresceu menos de 1%. Se você olhar o crescimento de consumo, as pessoas indo para a rua consumindo, olhar para a taxa de desemprego, estava baixinha, a taxa de desemprego também no final do ano, chegou até ser em dezembro mais baixa do que esse número. Mas é natural que em dezembro nós teremos uma taxa de desemprego realmente mais baixa novamente este ano. Mas o que aconteceu é que estava sendo inflacionário. Por quê? Porque a oferta não estava indo junto. E onde é que teve o problema, então, no Brasil? O problema do Brasil foi uma questão de investimento. O consumo estava crescendo, mas o investimento não estava crescendo. E investimento é o quê? Hoje, investimento são as empresas comprando máquina, fazendo infraestrutura, expansão de infraestrutura, mas isso significa maior capacidade de produção amanhã. Se eu não fiz isso ontem, significa que esse ano nós estamos com um problema de novo de crescimento de oferta. Então, qualquer crescimentozinho de demanda começa a ser inflacionário. Esse é o problema. E, de novo, a gente está com baixo crescimento de investimento. Então, essa fórmula que o governo achou, que sair da crise ali de 2008 para cá, que é uma forma, fazer crescer o consumo, vamos dar crédito para as pessoas consumirem, vamos fazer com que as pessoas, então, reduzam o IPI para esse setor, vão lá comprar linha branca, gente, vão lá comprar carro. Quando você fez isso pressionou consumo, mas o investimento não veio atrás. Se não veio atrás, foi inflacionário. Então, a gente está com o mesmo modelo. Se a gente não mudar esse tipo de modelo, não dar incentivo para fazer investimento e mudar, então, a engrenagem. A engrenagem não pode ser baseada no consumo, mas baseada em investimento. Então, a gente pode esperar, por exemplo, que em 2014 vai acontecer a mesma coisa. Nós, novamente, vamos ter pressão de taxa de juros para cima. O que eu queria era o contrário, que a taxa de juros viesse a cair. Mas como é que ela pode cair se qualquer crescimento de demanda é inflacionário? E, além do mais, nós temos ainda um outro problema.
em que esse crescimento do consumo ocorre de outro lado, que é do financiamento. Exato. Né? E que isso aí cria um risco para as famílias em períodos mais subsequentes. Ninguém está questionando aqui a questão, principalmente dos avanços sociais. Eu acho que eles são inquestionáveis. Acho que o Brasil, inclusive, estava atrasado nessa questão, mas tem que deixar também de outro lado bem claro o seguinte: a sociedade se preocupa sim com o seu bolso, com o seu poder aquisitivo. Pode ser que os movimentos posteriores de rua tiveram feição diferenciada, mas eles surgiram a partir de uma manifestação contra o aumento do preço dos transportes públicos na cidade de São Paulo. E a segunda onda que veio a onda, então, de reclamar das instituições. Sim, e, então, e ainda com outro tinha detalhe, muita coisa ainda para fazer. acrescentando, você acabou de dizer, uma observação muito importante que você fez, de sã consciência, não existe nenhum nível de satisfação nos mais variados tipos de serviços prestados pelo setor público. Se nós formos levar em consideração que nós pagamos uma das taxas, uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo, a resposta é extremamente mínima. E o que se pode dizer também, de outro lado, é o seguinte: você trabalhar em cima de algumas ficções, você pode ter em determinado momento até a economia está funcionando bem, mas ela tem curta durabilidade. Mais na frente, ela estoura. Assim como também a questão do assistencialismo. Ninguém encontra Bolsa de Família, eu acho, Bolsa Alimentação, mas deve ficar muito claro. O assistencialismo, ainda mais o exagerado, ele pode atenuar momentaneamente os problemas sociais, mas eles não os resolvem de maneira definitiva. Mas politicamente o governo não vai largar a mão disso. Exatamente. Nem com fuzil assim, eles não vão Sim, largar a mão. Né? Exatamente, mas o grande problema reside de novo na questão. Se você já tem uma deficiência crônica no atendimento do setor público, que ele deveria obrigatoriamente estar lhe prestando, se você tem baixos níveis de segurança, se você tem uma infraestrutura caindo aos pedaços, a questão de mobilidade urbana absolutamente explosível. Meu amigo, se você pode ter o melhor emprego do mundo, você está ali numa situação de exposição máxima. Isso precisa ser mudado. Inclusive dentro do conteúdo mais importante, de mobilidade urbana. Não adianta você ter pleno emprego se você não tem condições de acessar o seu emprego. Se você não tem segurança na sua casa ou no seu próprio emprego. Então, essas questões precisam ser resolvidas. Isso se resolve de que forma? Através de um planejamento de médio e longo alcance, que nós perdemos essa visão de longo prazo. Nós temos atuado economicamente apenas no dia a dia, apagando incêndios isolados aqui e acolá. Nós perdemos a dimensão do longo prazo. E isso que nós precisamos recuperar. Muito bem. Cena Política volta já já, debatendo economia e eleição. Até já. Cena Política de volta, o debate aqui no intervalo estava empolgante, vamos ver se a gente recupera esse debate. Professor, assistencialismo ou não assistencialismo, qual que deve ser a perspectiva aí para o país, inclusive já falando de eleição, qual candidato vai beneficiar, quem que vai conseguir contrapor a isso, não sei entender. Essa mudança que a gente fez no Brasil de fazer programas de transferência de renda
Foi uma escolha que a gente fez, que era necessário, porque tinha uma camada muito pobre, que não tinha acesso, e a gente permitiu que esse povo tivesse um pouco mais de acesso. O problema é que uma vez que você admite esse tipo de regra, a partir de então, como você vai mudar isso? Vai ter que passar algumas gerações para a gente então resolver. Na verdade, eu costumo dizer que para avaliar se um programa deu certo ou não é simplesmente o montante de recursos que você está colocando, porque aí só mostra o tamanho do buraco. Você quer saber quantos que você tirou daquele ali. Isso seria uma avaliação se o programa está dando certo ou não. Então, por isso que é importante a gente saber se essas famílias, uma vez que tiveram acesso, se elas foram capazes de mudar, se a geração dos filhos que estão crescendo estão tendo realmente mais acesso à educação e vão poder entrar no mercado de trabalho numa condição melhor. Só assim que a gente vai poder saber se tivemos resultados positivos desse programa de transferência. É claro que no curto prazo você está dando renda para pessoas que não tiveram acesso no passado, mas queremos saber se no médio prazo essas famílias vão ter capacidade de resolver a sua situação a partir do momento que elas podem ingressar no mercado de trabalho. Mas, o Casalberto Teixeira, você estava num debate aí muito aceso sobre essa questão. Bolsa Família, assistencialismo, tem que parar, não tem que parar? No seu entender, tem de... Não, eu acho que tudo na vida tem que ter, inclusive nos programas assistenciais, nos programas sociais, você tem que ter uma regra de entrada e uma regra de saída. O que a gente vê nos programas que estão estabelecidos no Brasil só tem uma regra de entrada. Eu, por exemplo, não vi até hoje nenhum caso concreto, prático, de alguém que tenha galgado um estágio acima. Você vê, por exemplo, um outro disparate. Como é que justifica, por exemplo, o rombo da conta, principalmente seguro-desemprego, quando o Brasil presencia um dos seus menores níveis de empregabilidade da sua história? Ou seja, tudo isso precisa não apenas... ninguém condena, nem pode condenar esses programas, mas eles precisam ser aperfeiçoados. Eles precisam ser trazidos também a uma outra realidade, daquela do qual eles foram implantados. Aliás, inclusive as bolsas não são nenhuma invenção do governo petista, até porque quem as começou foi o Itamar Franco, depois com uma política de valorização em ganhos reais do salário mínimo, e depois continuado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Se nós pensarmos, inclusive, nesse assistencialismo, isso também não é uma invenção brasileira. Ele começa desde a Grande Depressão, em 1929, com o food stamps. E ainda existe até hoje, no mundo inteiro. Agora, ele não pode ser uma regra definitiva. Ele tem que ser, principalmente, um atenuante para os momentos de crise. É essa que é a colocação. Até porque a conta, quem paga é toda a sociedade. Mas você estava falando da dona do morro, né, Márcio? Porque distribuir dinheiro de graça, todo político adoraria. E a melhor forma, talvez, de fazê-la não é nem em programa social como quer o Márcio. É ir lá no Banco Central, abrir todos os cofres e dizer o seguinte, olha, vamos jogar todo o dinheiro do Tesouro Nacional pela janela. Seria a forma mais simplista. Mas a economia não funciona dessa maneira. E, segundo lugar, ninguém é contra. É essa que é a grande questão. Ô Casalberto, quem gosta de cofre aberto é, no Brasil, cafeicultor, desde Getúlio Vargas, quando mandava queimar saca de café, e empresário que pega dinheiro subsidiado do BNDES. O povo não. O povo precisa de uma assistência porque nós matamos várias gerações de brasileiro. Essa é a gravidade do problema. E nós não podemos vir com esse discurso demagógico que nós precisamos tirar o peixe e ensinar a pescar, porque nós matamos várias gerações. A ignorância que nós implantamos. Nenhum de nós aqui se referiu a essa questão. Vocês estão dizendo que o assistencialismo tem que acabar. Que não é boca nem minha nem dele, é sua. Vocês estão dizendo que o assistencialismo tem que acabar. Eu acho que não tem que acabar. Nós temos que dar assistência até esses brasileiros morrerem e as novas gerações, embasadas numa educação prioritária, arrumem a economia do Brasil. Fora isso, não tem jeito. Vai passar o início do programa, ele vai começar em que a minha palavra é da seguinte maneira: ninguém pode condenar o assistencialismo, mas ele não resolve o problema. Essa que é a questão. E você disse bem, nós não inventamos a roda aqui não. Roosevelt mandava enterrar a garrafa e desenterrar. Por causa depois da grande Nordeste, mas também não resolveu. Depois da grande melhorou o Nordeste em relação ao Sudeste. Mas Roosevelt já mandava fazer isso e tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, deu uma injeção de ânimo na economia, assim, dessa forma, com assistencialismo.
E hoje nós Ô, Márcio, formamos várias gerações de brasileiros ignorantes e vamos cortar de uma hora para outra. Não, nós somos responsáveis. Nessa sua relação histórica de conhecimento da economia, ela está em anos muito recentes. Nós podemos chegar em períodos mais anteriores, como, por exemplo, a própria construção da Torre Eiffel foi para gerar emprego. As próprias pirâmides do Egito, Quéops, Kefs e Miquerinos, que se utilizou lá, sei lá, 100 mil, 1 milhão de escravos, com o objetivo de quê? Gerar emprego. Essas políticas não foram iniciadas hoje. Muito bem. Meu caro Roberto, agora vamos sair um pouco desse assunto assim, apesar que existencialismo não é um assunto econômico, é econômico político, né? E vou voltar aí para as eleições, pegando aqui. Como é que você está vendo a eleição lá de cima para aqui, até para Minas Gerais, e esses impactos da economia, para onde vai isso tudo? Depois eu quero te ouvir sua palavra também. Bom, em nível federal, eu vejo a condição extremamente positiva para Dilma, dependendo da condição econômica que vem. O assistencialismo é a base. Não, não é o assistencialismo. Dependendo ainda da condição que se tem pela frente, revigoramento dos movimentos de rua, de reivindicação da sociedade, etc, etc. Mas ela tem a favor de si o conjunto feito ao longo desses últimos 10 anos. E ainda com um detalhe, o fato dela estar no poder. A máquina, né? A máquina Exatamente. na mão. Máquina na mão. Sim. Do outro lado da oposição, a minha percepção que você não tem uma oposição fazendo devidamente o papel de opositor. E se parece muito ali centrado em dois extremos, PT e PSDB. O meu feeling é que o discurso, principalmente do PSDB até agora, no presente momento, parece um café requentado e que não apresenta uma solução melhor do que aqui hoje ainda está. Mas permeando isso com a economia. Não, só um minutinho. Eu acho que ainda está muito distante a eleição, que é daqui a 10 meses, e acho que ainda nós temos um conjunto de fatos que podem vir pela frente, que podem influenciar sobremaneira essa questão. Entre as quais, claro, o conteúdo econômico. Mas nós podemos ter, por exemplo, também, de repente, quem vai ser o candidato? É Marina ou Eduardo Campos? Aécio vai se manter como candidato ou virá para Minas disputar uma eleição? E temos ainda uma outra perspectiva, uma outra possibilidade. O Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, até o contrário. Ele tem prerrogativas especiais que diferem dos políticos, que ele precisa se desincompatibilizar e se afiliar a um partido até 6 meses antes da eleição. Março, final de março. Exatamente. Tem tempo de sobra aí. E evidentemente, claro, a política nacional, ela define num grau maior ou menor a política local. Ela influencia. Então, na minha opinião, ainda é cedo. Em Minas, o Hélio Garcia, Tancredo Neves, Magalhães Pinto, já dizia que política é como as nuvens, né? Você olha, pode estar um cenário de tempestade, daqui a 20 minutos está um cenário de céu de brigadeiro. Muda igual as nuvens. Muda. Eu acho que pode ter muitos fatores novos envolvendo nesse processo daqui para frente. Mas a questão econômica é um dos fatores mais importantes. Professor, faz essa análise aí, economia, política e o quadro aí, tanto presidencial como aqui no Estado. Eu acho que caminhou muito bem a discussão. Eu vejo o lado do governo, a Dilma, ela realmente sai na frente. O problema é como que a oposição vai se colocar. Porque ela tem alguns instrumentos na mão, inclusive a questão de crescimento baixo, a questão de taxa de juros está elevada. Então ela poderia estar sendo uma oposição muito mais forte. A própria discussão agora que a gente está tendo no judiciário, que foi esse mensalão, o resultado do mensalão, quem é que vai explorar isso? Então teremos que ver como é que a oposição vai se posicionar neste momento. Eu acho que ainda não está bem desenhado, não estão ainda colocaram quais são as questões que serão relevantes para serem discutidas. Eu acho que isso vai mudar muito. Eu até acrescento uma outra questão. Eu acho que nem a candidatura da própria Dilma, até o presente momento, está confirmada. Porque se ela antes, num passado tão recente, que foi em junho, ela teve uma queda de quase 20 pontos, e se essas manifestações se intensificarem daqui para frente? Segundo, se ela voltar a Copa vem aí, né? Possivelmente aos patamares anteriormente vistos, confirmados, será que o Lula
também não seria uma segunda alternativa? Todos eles, todos os 3 candidatos colocados aí, pelo menos aí que estão no foco hoje, eles têm reservas de luxo, né? Eduardo Campos, ele tem 6, 7 nas pesquisas, Marina tem 20. O Aécio Neves, o Zé Serra tem mais pontos. Mais pontos que o Aécio. Pouco do que ele. E Dilma e Lula nem se fala, né? Nem se fala. São reservas de luxo que podem ou não ser empregados, né? Sim. No caso aqui de Minas, eles falam muito que o Aécio, se a Dilma se mantiver num patamar confortável, com possibilidade de ter eleição no primeiro turno, ele pode pular para cá, né? Algumas pessoas falam Ou que eventualmente se o Lula for candidato. for candidato. Ô Barroso, mas é muito triste a gente, faltando 10 meses das eleições, como o Carlos Alberto já ressaltou aqui, nós ficarmos discutindo nomes para um projeto sucessório na presidência e não nos inteirarmos de nenhum programa de melhoria de governo. Nós não sabemos o que o atual governo está apresentando, muito menos aquele que se diz oposição. Essa é a tristeza. Não há um debate claro no Brasil, programático. O que nós queremos, o que os brasileiros pensam a curto, médio e longo prazo. Essa eu acho a tristeza. Programa que As tem últimas eleições foram todas assim, não tinha um plano de governo bem... Não estava escrito, não estava no papel, não tinha uma defesa clara de quais eram os argumentos. Eu acho que a gente vai continuar um pouco assim. Quando tiver próximo da eleição, apresenta rapidamente um plano de governo, não se discute muito ele. Esse é um Não se aprofunda, né? Programa que tem só que os programas de televisão, aqueles incertos que entram, né? E essa questão ela está fundamentalmente associada ao Instituto da Reeleição, em que o candidato, antes dele ser empossado, ele já vai querer trabalhar já para a sua reeleição. Sim. Então, esse é o problema maior, que eu acho que fica muito mais importante o papel daquele candidato do que o seu plano, do que as suas propostas. Eu acabei de me referir agora há pouco que o Brasil, por exemplo, perdeu a percepção de se imaginar no médio e no longo prazo e, principalmente, de se planejar. Nós, por exemplo, qual é a proposta do governo para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, relativamente, por exemplo, uma das premissas que são mais substanciais na economia, que é o crescimento econômico. Nós não temos. E já temos a sinalização que nesses 2, 3 anos, o crescimento do Brasil, e se completarmos, chegarmos também no ano que vem, com os sinais já postos, será um dos crescimentos mais medíocres da história brasileira. Com um detalhe, estaremos crescendo menos do que os Estados Unidos da América, que é um transatlântico econômico, portanto seu grau de flexibilidade é muito menor, e que foi o epicentro dessa crise. Do crescimento do Lula de 8,5% no último ano de governo, né? 8,5%? 7,5%, corrigido. Nós vamos cair para um crescimento médio de 2%. Não, cai a 1,5%. 1,5%. Que é o primeiro ano, foi 0,9%. Todo dia eles fazem uma estatística que está sempre caindo, né? Talvez 1,5%. Não, e com um detalhe. Mas estou falando no período. Nesses 4 anos, o Brasil terá crescido menos do que a média dos países da América Latina, do qual ele faz parte, terá crescido menos do que a média dos países emergentes, do que ele faz parte, e infinitamente menor do que o dos países do BRIC e muito menor do que a média mundial. Isso é o pior dos castigos que se poderia imaginar por uma questão de desenvolvimento. Nós vamos ganhar de um país que se dizia há pouco tempo que ia ser um grande emergente. Nós vamos ganhar só da Espanha e da Grécia, pelo visto. Mas só um minutinho, mais Fagundes. Então, completa, então. Não, é porque os nossos economistas se baseiam muito corretamente, né? É uma ciência exata em números. Mas a gente andando na rua, a gente não vê tanta lamúria assim, não. A gente não vê o povo tão infeliz assim, não. Nós achamos que há luz no fim do túnel. O brasileiro é profissão e esperança mesmo, entendeu? Nós achamos que o país tem caminho e não é tão miserável. A vida nossa não é tão miserável igual os economistas enxergam no número. Não, ninguém comentou isso. Essa palavra sua que você está querendo colocar na nossa boca. Me desculpe. Isso é uma falácia da sua parte. Não é tão ruim assim, não. Ninguém está dizendo aqui que é contra isso ou aquela política. Você está nos querendo induzir a um erro que você está cometendo, não nós estamos cometendo. Não, a sensação que me passa, quando você fala que o crescimento do Brasil perde para a América Latina, perde para a América Central, perde para os Estados Unidos, perde para a Europa, mas isso não é importante. Claro o importante é a sensação do povo. O povo está com a sensação de que nós estamos perdendo?
Ou existe um sorriso que o Brasil mudou? Vamos comparar então com o chinês? Não, eu não estou perguntando se existe um sorriso que o Brasil mudou. Mudou. Então pronto, acabou. Bom, eu tenho de dar um intervalo e nós voltamos com um debate assim aceso, é isso que a gente quer mesmo, viu? Voltamos com Cena Política, daqui a pouco, já de volta. De volta à cena política nesse último bloco, debatendo a economia, eleições e tudo mais que vier por aí, não é, Carlos Alberto? Sim. Por exemplo, essa disputa lá de cima, vamos fazer uma transposição, pelo menos uma misturação da economia, eleição federal e eleição aqui em Minas. Qual a sua opinião? Como que a economia vai pesar, vai impactar isso tudo? Eu repico da mesma forma, a questão da influência em nível nacional, não podemos ignorar isso. Né? O carro é puxado por lá, sem dúvida. Sim, não tem nenhuma dúvida. E vai depender também, fundamentalmente, das candidaturas postas em nível nacional. Eu acho que aqui em Minas a pergunta fundamental que precisa ser feita é se efetivamente o Pimenta será o candidato. Até porque o Marcos Pestana, que é o presidente do PSDB, está aí com a sua candidatura posta. Reuniu os prefeitos aí e disse sou candidato. Exatamente. E a segunda que precisa também ser respondida é se efetivamente o senador Aécio Neves vai até o final da campanha presidencial. Porque até agora os indicativos são que ele não consegue sair dos 14%. E eu percebo da seguinte forma, aquelas grandes influências do nome dele, que poderia provocar aí uma relação eleitoral de maior suporte, efetivamente já ocorreram, que é a sua eleição como presidente do PSDB e segunda, a sua aparição quase que hegemônica nos programas eleitorais do PSDB. Está tendo uma exposição muito boa. Ou seja, enquanto novidade nessa exposição, né, forte também, os números dele não mexem. E se nós avaliarmos também de outro lado, em que ele está nessa faixa de 14%, 15%, nós entendemos desses 14% ou 15%, como ele tem 80% de aprovação em Minas Gerais, e Minas Gerais representa 10% do colégio eleitoral mineiro, nós podemos afirmar que metade disso é de Minas Gerais. Ou seja, em síntese, a campanha dele, o nome dele, não conseguiu transbordar ainda das fronteiras de Minas Gerais. Ou seja, ele tem baixíssima densidade eleitoral fora de Minas Gerais. Principalmente no Nordeste. Aí nós vamos para outra pergunta. E o discurso? Porque com essa polarização, eu acho que o discurso do PSDB, ele está tipo um café requentado. Ô Salvato, mas os tucanos aqui têm um discurso arrumadinho econômico, né? Falam em gestão, um programa de gestão que segundo eles seria excelente e tudo mais. Isso vai pesar aqui nas eleições de Minas, tanto na disputa nacional quanto aqui a mineira? Eu acho que esse é um discurso que há poucos anos começou e realmente parece que deu certo, de dizer que nós precisamos de um déficit baixo, um déficit próximo de zero, gastar menos, a máquina tem que ser bem gerida e mostrar que a máquina custa muito caro e não é eficiente. Esse é um discurso que pegou em Minas, é um discurso mas que não transbordou, que é uma questão que a gente vem vendo que não realmente não tem dado Ibope nacional. Esse é um grande problema. Só? Ou ele, na prática, está comprovado? Porque as informações que eu tenho... Não, acho que no início... A dívida mineira pulou de 16 para quase 80, o Estado, pelo que eu estou sabendo, os secretários de Estado me falam, está quebradinho. Exato. Não sei bem assim, só pegou, não. Acho que teve alguma coisa a mais. Eu acho que no percurso a gente fez algo errado. Se no novo governo do Anastasia, se a gente dá
se observar, mudou o discurso no governo da Anastasia no início, porque ele não tinha a posição política que tinha o Aécio, ele teve que fazer uma opção, principalmente ele cresceu o custo do Estado. Então ele voltou novamente a ter várias secretarias que não tinham, então aumentou novamente o número de secretarias e realmente perdeu o controle. E agora, novamente, começa a fazer um discurso no sentido que temos que voltar ao que era antes, ou seja, tem que cortar esse monte de secretaria. Ele fez a gente um fez corte nesse discurso, aí, já anunciou o corte, vai fazer lá na cidade administrativa, está todo mundo com medo, como é que vai ser a virada do ano, quem vai perder cargos, quem é que vai perder posições. Então, é tentar voltar ao velho discurso. Eu acho que ele teve que abrir mão do discurso por causa da fraqueza política que sozinho ele não fazia. Antes, quem fazia isso era o Aécio. Então, eu acho que essa discussão vai voltar mais fortemente, vai tentar realmente mostrar qual que era o discurso de ter governo um pouco menos inchado, e o PSDB talvez deve voltar com esse discurso novamente. A economia está dando certo aqui no Estado? Bom, Que é um Estado exportador, né, de commodities. o Minas tem passado por um processo de decadência da sua economia, e a bem da verdade nós temos que dizer que não é de hoje, é um processo. Qualquer que seja o elemento quantificador disso, mostra claramente que Minas tem crescido menos do que a média nacional. Basta dizer, por exemplo, que a economia, o PIB, que o Márcio não gosta muito de usar essa expressão, mas é um elemento de comparação, durante o governo do Aécio Neves, os 8 anos dele, Minas, quando comparado com o crescimento do PIB real brasileiro, teve um desempenho, eu diria, medíocre. Minas teve o 6º pior desempenho da economia durante os 8 anos do governo Aécio Neves. Mas no governo E com um detalhe, isso não é um dado grave, meu ou de qualquer que seja, é do IBGE. Mas são indicadores já oficiais. vinha desde o governo Itamar Bom, também? no Era governo do Garcia. Itamar, no governo Aécio Neves, o desempenho médio anual do PIB mineiro foi menos 0,40, ou seja, menos da metade de 1%, em relação ao nível nacional. Ou seja, nós crescemos menos que o do Brasil. No governo de Itamar Franco, Minas cresceu 0,1, ou seja, um ano acima da média nacional. Portanto, também uma fração desprezível. E no governo Eduardo Azeredo, menos 0,1. A mesma coisa do governo de Itamar, só que negativamente. E no primeiro ano do governo Anastasia, em que o IBGE divulgou na semana passada esses dados, nós ainda não temos de 2012 e 2013 ainda não se concluiu. O crescimento de Minas Gerais foi exatamente o ocorrido na média do Brasil. Portanto, se nós pegarmos uma trajetória que foi dos últimos 15 anos, ou se considerarmos apenas a gestão do Aécio, a gente identifica claramente que o desempenho do PIB de Minas Gerais é inferior à média nacional. Fiquei até curioso. Em que pese que, na sua gestão, a participação relativa da economia de Minas Gerais no total brasileiro voltou a 9,3%, em que é um índice significativo. Mas nós não podemos ignorar e esquecer que esse índice de participação relativa do Estado de Minas Gerais, nos anos de 1985, 86 e 87, chegou a alcançar 10,4%, quando a economia de Minas ficou conhecida como a segunda maior do Brasil. Tinha passado o Rio de Janeiro. Perdemos de novo. E hoje perdemos de novo a terceira. Então, esse é um processo histórico que também não se pode culpar este ou aquele governo. As razões principais disso aí, em boa parte, em primeiro lugar, é a oposição que Minas exerce ao governo federal. A própria revista Exame Infraestrutura publicou na sua edição deste mês que em todos os investimentos infraestruturais previstos para o Brasil, Minas participa com apenas 3%. E é o 10º estado
em termos de investimentos em infraestrutura, diante de todos os recursos previsíveis para esse setor. Ou seja, em que pese que a sua economia represente quase que 10%. Mas nossa representação é irrelevante. Isso tem um conjunto de fatores, entre os quais o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos aqui hoje uma política tributária que afugenta investidor, porque a maior carga tributária brasileira entre os estados é provavelmente Minas Gerais, um dos líderes. Nós temos aqui, de outro lado, um conjunto de fatores que contrapõem de forma negativamente a questão de atração de novos investimentos, como, por exemplo, a infraestrutura. Basta ver as nossas rodovias e boa parte delas são federais. Além dessa questão de investimento, energia, que é uma das mais caras, etc, etc. Agora, e ainda nós temos um processo de transferência, de mudança de controle e de venda de empresas mineiras. Algumas delas, várias tradicionais, que perderam o comando, outros simplesmente desapareceram, em que evidencia uma perda de relevância expressiva da economia de Minas Gerais. A gente pode dar o exemplo da empresa do vice-presidente Alencar, né? Sim, entre várias outras. Entre várias outras. Nós tivemos agora, por exemplo, recentemente, até a transferência da sede do Banco BMG, né, para São Paulo. Nós tivemos a liquidação do Banco Rural, tivemos a privatização do Benge, do Crédito Real, extinção da Minas Caixa, venda da Magnesita, Gerdau, a Sominas, agora mais recentemente os Minas, em que Minas virou nada mais, nada menos que uma grande unidade produtora. Ou seja, as decisões não têm sido mais tomadas enquanto centro de decisão em Minas Gerais. E, além do mais, nós continuamos com aquele problema histórico, que é grave, que é sério. Produtores, exportadores, dependentes de commodities e de matéria-prima. E, como tal, subordinado aos humores em nível internacional. Eu queria até perguntar uma coisa ao Salvato. Ele diz que há essa asfixia, né, histórica aí do governo federal a Minas, o Minas está na oposição. E isso vai ajudar, vai ajudar, você acha que vai ajudar o candidato da federal aqui em Minas, que o candidato PT, como é que vai ficar a eleição, o que é a sua impressão sobre esse ponto de vista da economia e da influência econômica? Eu acho que sim, a gente tem essa dependência aí a nível federal, principalmente a questão política, esse tipo de federalismo que a gente tem de eleições, a decisão primeiro é filiação a nível federal e depois isso desce para o Estado, as coligações, né? E realmente isso influencia. A questão econômica da gente ser um produtor de commodities, isso é uma coisa que está ficando cada vez mais nítida, essa nossa dependência. Foi dito muito bem aqui a questão de que ficamos muito como produtores e às vezes o setor de gestão, o setor marketing está fora da região. Então nós temos um problema de como é que vai alavancar crescimento, como é que eu vou discutir politicamente essa transição que Minas está passando. Ô Barroso, eu comecei a tocar no assunto, gostaria de esticar ele só um pouquinho. Eu acho que o problema, o cerne do problema hoje está na nossa falsa representação política. Por quê? No mesmo período em que o senhor Fernando Henrique Cardoso foi presidente do país, o senhor Eduardo Azeredo foi prefeito aqui em Belo Horizonte e não teve 1 metro de metrô. Nunca foram beneficiados. Mais sintonia entre os dois, impossível. Mais recentemente, o senhor Fernando Pimentel e o senhor Lula também tiveram a mesma coisa, mesma sintonia, e nenhum metro de metrô. Então a questão não é dessa oposição que Minas faz. Minas não faz oposição a ninguém, pelo contrário, em 64, na Revolução, na hora que os militares falaram, vão para a rua, Magalhães pulou e jogou o exército na rua, foi o primeiro a falar, nós estamos do lado da Revolução. Não faz oposição a ninguém, Minas nunca fez oposição a ninguém. Então, a questão, tanto não faz, que hoje eu até estou muito econômico, estou pouco político, só vou meter meu pitaco um pouquinho na política agora, nesse final de programa. Por que nasceu uma expressão? Quando vocês tentam traçar um cenário político para Minas no ano que vem, por que nasceu a expressão Dilmazia, Dilma Lécio, Dilma não sei o quê? Por causa de quê? Porque esse Estado é dissimulado politicamente, não enfrenta os seus problemas, não tem uma postura, é uma característica do mineiro. Então, onde nasceu a expressão Dilmazia? Por que será? Será que o telespectador sabe o que é? Dilmazia é a Dilma candidato e a Anastasia governador. E funcionou muito bem, né, professor?
Lula lá em cima é essa aqui. Funcionou muito bem isso. Você acha Então, que quando a gente fala que existem segmentos políticos muito bem definidos, é uma mentira aqui em Minas, porque aqui se desmistifica todo e qualquer pensamento linear, porque aqui não existe isso. A dissimulação, então, do mineiro, né? Isso, claro. Muito bem, mas infelizmente, o debate é muito bom, mas eu tenho de encerrar o programa, agradecendo ao jornalista Márcio Fagundes, agradecendo ao economista Carlos Alberto Teixeira, ao professor de economia Márcio Salvato, e agradecendo a você que acompanha a Cena Política, que volta na próxima semana, levando o debate até a sua casa. Até lá.